Olá galera, tudo beleza? Sou o professor Luciano de Biologia, terceira série do ensino médio, assunto de genética, mais uma vez, dando aquela aprofundadinha e falando de mais outros dois tipos de herança, aquela que é restrita ao sexo e aquela que é influenciada pelo sexo. A gente já vai ver, tá? Existe a herança ligada ao sexo também, que fala de daltonismo, de hemofilia, de distrofia muscular e assim vai. Beleza, gente, o objetivo dessa aula, reconhecer heranças genéticas do tipo restrita ao sexo, limitada pelo sexo e também a influenciada pelo sexo. Beleza. Olhe para a figura ao lado. Você consegue ver algum número? Algumas pessoas que têm daltonismo não conseguem ver. E por quê? Mas é para dar uma retomadinha aí, a gente já vai lembrar disso. Porque o daltonismo está relacionado com uma disfunção lá no cromossomo sexual, tá? Os cromossomos sexuais X e Y podem conter genes com variantes patogênicas que codificam algumas doenças, sendo o daltonismo ligado ao cromossomo X e o daltonismo, como não tem a porção homóloga, Veja bem, a mulher mulher é XX, então o gene do daltonismo tem no primeiro cromossomo X e no segundo, no homem é só no primeiro. Aí nesse caso, no homem, o que acontece? No homem basta ter um cromossomo X com o gene para o daltonismo, que a pessoa já vai ser daltônica. A mulher precisa ter nos dois X, sendo uma situação bem mais rara, tá? Mistérios de ser macho ou fêmea. Então vamos aqui para um texto, que é bem bacana, você consegue acessar pelo QR Code aqui. Quando o biólogo Thiago Gazzoni examinou pela primeira vez os cromossomos da rã conhecida como Giá da floresta, a Leptodactylus pentadactylus, durante o mestrado ele concluiu em 2011, em Rio Claro, que não constava registros do vertebrado com maior número de cromossomos sexuais já encontrado num ser vivo, Lembra, a gente tem 2 cromossomos sexuais. Essa rã tem vários cromossomos sexuais, conforme escreveu o seu artigo publicado agora no final de janeiro, nesse site aqui dessa revista Cromossoma. Beleza. São 12 desses pacotes de DNA que nessa espécie se organizam em forma de anel durante a divisão celular, como se dançasse uma ciranda, fazendo um círculo, São 12 cromossomos sexuais, é bastante, nossa, só são 2, É um sistema muito distante do X e Y que determina se uma pessoa é homem ou mulher. O recordista anterior era o ornitorrinco, que tinha 10 cromossomos sexuais. Aí veio essa rã que venceu ali a questão, tendo 12 cromossomos sexuais ali. Mais curioso ainda, as 13 rãs estudadas, que eram 6 fêmeas e 7 machos, que foi motivo ali da tese que ele desenvolveu, do estudo, tem mais cromossomos sexuais do que não sexuais, ou seja, geralmente assim, vamos fazer uma comparação. Nós, seres humanos, temos 44 autossomos e 2 sexuais. Eles têm 12 cromossomos sexuais, mais do que os autossomos, Isso aqui é uma situação extremamente rara. São 12 sexuais e um conjunto do total de 22 cromossomos no total, ou seja, tem 10 autossomos e 12 sexuais. Então, um caso aí para você dar uma analisada. Biologia tem muita exceção, tá, galera? Uma vez é uma coisa, outra vez acha-se algo que muda toda aquela concepção e assim vai indo. Não estranhe isso, biologia é assim mesmo, tá, gente? Você se lembra disso, gente? Uma característica recessiva as fêmeas se manifestam em homozigose, tá? E os machos com apenas um gene, que seria lá aquela herança ligada ao sexo, Genes e herança principalmente ligada ao sexo e restrita ao sexo ali, são outros tipos que a gente já vai dar uma estudada. Agora vamos lá, restrita ou influenciada, aí que vem a questão agora. Na herança influenciada pelo sexo, veja bem, são ligada ao sexo é uma, influenciada pelo sexo é outra, restrita pelo sexo é outra, Então vamos lá. Na influenciada, os genes se expressam em homens e mulheres, porém de maneiras diferentes e intensidades diferentes, Pode acontecer em homem, pode acontecer em mulher, só que de maneiras, mecanismos diferentes. E dizemos que é uma herança quando ela é restrita ao sexo, quando está relacionada apenas ao cromossomo Y. E mulher não tem cromossomo Y, Vamos lembrar disso aqui.
A herança restrita pelo sexo. Nas heranças chamadas holândricas, tá? Que são heranças ligadas ao Y, todo homem afetado é filho de um homem afetado. O homem afetado vai passar, obviamente, o seu Y afetado para o filho, tá? E todos os seus filhos do sexo masculino também serão afetados. Se esse homem tiver 5 filhos, os 5 filhos homens serão necessariamente afetados, tá? Tá ligado ao cromossomo Y. O gene SRY é responsável pela diferenciação lá nos testículos, né? Definindo ali aquela questão. Acompanhe no esquema abaixo como esse gene SRY atua para a formação dos testículos, tá? Esse gene Y é que vai diferenciar homem ou mulher, né? Ou seja, as características sexuais masculinas, no caso, né? De ter o Y ali no caso, né? Nos 2 primeiros de vida, de desenvolvimento embrionário e tudo mais, homens e mulheres são iguais, não tem como se diferenciar. A partir do momento em que aquele indivíduo, aquele bebezinho, aquele embriãozinho lá tem o cromossomo Y, começa a acontecer a diferenciação lá nas gônadas. E aí começa a formar lá. Aquelas glândulazinhas vão se transformar em testículos e, no caso, se não tiver o cromossomo sexual Y, vão continuar como ovários, sendo uma menina. Mas, num primeiro momento, é impossível diferenciar. Por isso que se orienta que faz qualquer ecografia para descobrir o sexo da criança depois de um certo tempo. Muito no começo você vai ter dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de saber alguma coisa. E mesmo que chegue a alguma conclusão, ela pode ser errada, ok? Hipertricose. Hipertricose é excesso de pelos, tá? Quando a gente está falando de hipertricose, a gente está falando aqui, dando um exemplo na orelha aqui, nessa região da orelha. A hipótese de que a hipertricose é uma herança ligada ao Y está sendo considerada inconclusiva, ou seja, não está assim 100% de certeza, pois em algumas famílias estudadas, os pais com hipertricose tiveram filhos homens com e sem pelos nas bordas das orelhas. Então não dá para a gente dizer necessariamente que é uma herança ligada ao cromossomo Y ali, tá? Fica meio na dúvida ali. Entretanto, discute-se no meio acadêmico que esse tipo de herança, considerando a hipertricose como sendo uma característica heterogênea limitada ao sexo, tá? Herança limitada ao sexo, então, que daí vem o outro grupinho ali de herança, né? São localizados já nos cromossomos que não são mais os sexuais, ou seja, não é nem no X nem no Y, ele está ligado nos autossomos, tá? Grande parte das doenças genéticas estudadas em segunda lei de Mendel e tudo mais, elas são heranças que acontecem nos autossomos, tá? Não é no cromossomo sexual nem no X e nem no Y. A expressão do gene e a consequente manifestação ocorrem em apenas um dos sexos por outros fatores aí, fatores hormonais que vêm a desencadear o desenvolvimento daquela característica ou não. Mas vamos para umas atividadezinhas aqui para dar o início aqui nesse raciocínio desse assunto por vocês. Os cromossomos sexuais X e Y, embora diferentes, apresentam as chamadas regiões homólogas, que são regiões equivalentes. Uma parte é equivalente, outra parte do Y não é equivalente ao X porque ele é menor, tá? Também possuem regiões não homólogas. Um gene presente na região não homóloga do X não possui correspondente em Y e vice-versa, ok? Quais tipos de herança estão relacionados com genes presentes na região não homóloga de X e na região não homóloga de Y? Se precisar um tempinho para você dar uma raciocinada, uma pesquisadinha aí, a gente já volta, ok? Tempinho para você.
Então vamos lá, gente, diferenciando aqui, ó. Quando a gente tem aqui, ó, as regiões homólogas, essa parte ali é homóloga e outra parte maiorzinha ali é não homóloga. Quando é na região não homóloga de Y, a gente vai chamar de herança restrita ao sexo. Quando é na região não homóloga de X, herança ligada ao sexo. Isso você vai ter que fazer uma anotaçãozinha e tentar dar uma estudada para lembrar, tá, gente? Porque assim, confunde restrita, influenciada, ligada ao sexo, né? Qual que é a questão ali. Agora vamos falar de calvície. Esse professor que vos fala aqui é experiência própria, né? O que nós temos aqui, gente? Uma herança influenciada pelo sexo, tá? Pode acontecer em homem, quando pode acontecer em mulher, tá? Só que o que acontece aqui, gente? Existem outros fatores ali que vão influenciar isso aqui, gerando a calvície ou não. É uma herança autossômica, ou seja, nos cromossomos não sexuais, certo? No homem, basta ter pelo menos um C maiúsculo, um gene C maiúsculo ligado num dos cromossomos, num dos autossomos, ok? Na mulher, para que ela tenha a calvície, ela tem que ter 2 herdados. Portanto, ela vai herdar um do pai e um da mãe. A mãe já era portadora do C maiúsculo. O pai é também portador e o pai com certeza calvo. Então, a chance da menina, filha de pais calvos, ter calvície também é grande. Tá? Mas assim, existem outros fatores que vão desencadear depois, que vão acelerar esse processo,
tá? O próprio estresse, uso excessivo de boné, às vezes sol, né? Assim, a exposição ao sol, sim, de uma maneira muito grande, algum tipo de doença, alguma medicação muito forte esteja tomando, uma quimioterapia, aí são outros fatores que podem acelerar a calvície ou mesmo fazer com que ela aconteça sem ter esses genes, tá? Mas a gente vai entender aqui certinho. Então vamos pegar aqui, o homem calvo, cesão, também calvo, cesão, cesinho. Para ele não ser calvo, ele tem que ser seminúsculo, ok? Os dois recessivos. Na mulher, a mulher calva, cesão. A mulher não calva, cesão, cesinho, ou seja, ela tem um gene da calvície, porém tem um recessivo. O recessivo não permite que aconteça a calvície. Quando ela tem ali os dois recessivos, ela é não calva também. Então, assim, existe um artigo da Super Interessante que o título dele está errado. Por que as mulheres não ficam carecas? Na verdade, no próprio texto da reportagem, eles vão explicar que ficam sim. Para início de conversa, mulheres também têm calvície, embora não seja tão intensa e comum como nos homens. A forma mais comum de calvície é conhecida pelos médicos como alopécia androgenética. E isso diz tudo. A calvície é motivada pela herança genética e pelos hormônios andrógenos, relacionados ali ao sexo, que definem as características sexuais masculinas. Ou seja, embora as mulheres também sofram de queda de cabelo, o problema é determinado por hormônios masculinos, que a mulher também produz uma certa quantidade, ok? Entenda por quê. A principal reação bioquímica que gera calvície acontece quando essa enzima age sobre a testosterona, o principal hormônio masculino, produzindo outro hormônio, a dihidrotestosterona, gerando aí o afinamento, o enfraquecimento e a queda do cabelo. Certo? Esse hormônio é o grande responsável pelo afinamento dos fios e, consequentemente, a queda, mas ele não é o único responsável por isso. Afinal, se a pessoa não tiver receptores celulares sensíveis a esse DHT, ela vai produzir, mas não tem o receptor. No couro cabeludo, os hormônios não agem. E o que define a sensibilidade desses receptores também daí vai ser a herança genética, ou seja, o gene C maiúsculo, presente nos autossomos. Não está ligado nem no X nem no Y, mas sim nos cromossomos autossômicos. Outra questão ali, um outro texto, um outro artigo que você também pode acessar. Por que pareço ter mais pelos do que outras pessoas? Normalmente, um ser humano tem em média ali 5 milhões de pelos distribuídos por todo o corpo, sendo que a espessura e as cores mudam de uma pessoa para outra. Esses dois fatores podem contribuir para a percepção de uma quantidade maior de pelos, ok? Quanto mais finos e claros, menos perceptíveis. Às vezes a pessoa tem essa, vamos dizer que muitas pessoas chamam de penugem, Ela tem, porém não é tão perceptível. Além disso, questões genéticas, origem racial e certos distúrbios também podem contribuir para esse fator, ok? Mas existe essa quantidade de pelo ali. Algumas pessoas produzem geneticamente mais testosterona que outros, tá? E esse hormônio é responsável pelas diversas mudanças que ocorrem no corpo do homem, como aumento dos pelos, principalmente durante a puberdade, onde começa a ativação maior desse hormônio ali, gerando maior distribuição e o aparecimento desses pelos. Mas esses equilíbrios hormonais podem levar ao aumento de pelos, como hirsutismo, tá? Quadro em que mulheres desenvolvem pelos mais grossos em áreas do corpo que são mais típicas no homem, como por exemplo no queixo e também na região do peito. A síndrome do ovário policístico é uma das causas mais comuns para esse problema, tá? Lembrando que os ovários são gônadas femininas que produzem hormônios também. A chamada hipertricose lanuginosa congênita, que é uma condição caracterizada pelo crescimento excessivo de pelos em qualquer parte do corpo, aí é uma condição bastante excessiva de pelos, apesar de ser muito rara, também pode ser a causa do problema em homens e mulheres. Esse desenvolvimento anormal de pelos, pode cobrir o rosto todo, o corpo inteiro, ocorrendo em pequenas áreas localizadas, tá? Então, às vezes você vê na internet, colocando hipertricose lanuginosa congênita, você vai ver pessoas com essas condições assim bem excessivas, com o rosto inteiro coberto de pelos, ou áreas do corpo assim com uma quantidade bastante grande, tá?
Atividade, gente. As marchinhas de carnavais passadas ainda fazem parte do espírito do carnaval carioca. Não só carioca, como brasileiro de modo geral. A musiquinha lá, Nós os Carecas, de autoria de Arlindo Marques Júnior e Roberto Roberti, destaca-se como uma das músicas mais eternizadas aí na lembrança dos foliões. A calvície na espécie humana é um exemplo de caráter influenciado pelo sexo, já diferenciando ali. Sendo assim, qual é a probabilidade de um casal não calvo, ou seja, homem e mulher não são calvos, terem uma filha calva sabendo que já tem um filho não calvo, tá? Questão de genética, exercício que você consegue montar aí como primeira lei de Mendel, beleza? Já voltamos. Vamos lá, pessoal. Então, o que nós temos aqui? Tá? Aqui o possível cruzamento, tá? Aqui a formação.
tá? A mulher calva, ela tem que ter cesão. A chance desse casal não calvo ter uma filha calva é de 0%, pois para que a menina seja calva, teria que apresentar o genótipo cesão. Ok, gente? Então, basicamente, ali um exercício de primeira lei. Nessa aula, a gente estudamos os tipos de herança restrita, limitada e influenciada pelo sexo, exemplificando cada uma delas, ok? E espero que vocês deem uma aprofundada nesse assunto, façam umas anotaçõezinhas lá, tá, gente? Porque isso aqui é complicado. Uma hora é restrita, influenciada, ligada ao sexo, chega uma hora dá uma mistura na cabeça aí que você não sabe mais nada, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, até uma próxima, gente. Valeu, tchau, tchau, obrigado!